Poucas coisas representam tão bem avanços tecnológicos, design, o poder da indústria, impacto econômico quanto um carro. Vale para quem gosta de sentir o cheirinho de um 0 km ou na hora de ver o crescimento da economia de um país. Como é que está a produção de automóveis? Os avanços lá de fora vão chegar aqui quando? É por isso que hoje o CNN Prime Time ganha um novo quadro, que vai trazer tudo que é importante que envolva esse mercado. Você pode até não gostar de carro, mas eu tenho certeza, vai adorar o CNN Turbo. E quem vai nos conduzir nesse mundo é o nosso mais novo colega da CNN Brasil, o jornalista especializado Jorge Moraes. Hoje vamos trazer alguns temas, até para quem nos acompanha perceber o quão diversa vai ser a nossa coluna CNN Turbo. Para começar, muito bem-vindo, Jorge. É um prazer conhecê-lo pessoalmente e tenho certeza, a gente vai aprender muito com você. Márcio, o prazer é todo meu, aos telespectadores também. E é uma honra estar aqui ao seu lado. Muito obrigado. A gente começa, inclusive, com uma apuração exclusiva que o Jorge traz para a gente sobre a tentativa de se retirar o chamado imposto do pecado para carros fabricados na Argentina e que vêm para o Brasil. O que a Anfávia, a Associação Nacional dos Fabricantes, quer fazer sobre isso, Jorge, nessa proteção às indústrias brasileiras? Márcio, isso é um debate que está acontecendo nos bastidores dos corredores da Anfávia. A gente sabe que tem fabricantes que fabricam na Argentina e trazem os carros para o Brasil. E lá a gente tem um acordo do Mercosul, que teoricamente não isenta o carro a partir de janeiro de pagar o imposto do pecado, o imposto seletivo. Infelizmente, é mais um tributo que o governo do Brasil vai arrecadar contra a indústria, contra o próprio consumidor. O que acontece é que existe uma corrente que pede para que isso seja analisado de alguma forma e uma outra que diz não vamos mexer num assunto que já está consumado, que o governo vai colocar em prática depois de encerrar o prazo do IPI verde, que é no dia 31 de dezembro de 2026. Então, isso é uma notícia de bastidor, é um debate que continua sendo tratado nos corredores da Anfávia, mas a gente está de olho se de fato vai acontecer. O que acontece é que o imposto seletivo, o imposto do pecado, ele prevê também a tributação para os carros importados. Então, acho muito difícil que isso aconteça. Bom, a gente vai continuar acompanhando essa história e é interessante perceber como o Jorge vai trazer também esse tipo de notícia, essa observação de como o mercado tenta se proteger ou se posicionar frente a crises, frente a diferentes momentos da economia do nosso país. Mas também é impossível não começar uma coluna que fala de carro sem falar, neste momento, dos carros elétricos, que são uma realidade nas ruas do Brasil inteiro. E a gente tem que se acostumar, né? A gente fala muito posto de gasolina. Eu falo posto de gasolina até hoje, mas já temos que falar posto de recarga. Pois bem, com a entrada de quase 800 mil carros elétricos no Brasil, esses postos de recarga estão aproveitando a oportunidade para criar um novo espaço para quem precisa esperar o veículo carregar. E aí, Jorge, nosso repórter Estevão Limana, ele foi num dos postos de recarga aqui em São Paulo para mostrar o quão diferente esse local pode vir a se tornar. Esse local aqui, que fica em uma das ruas mais movimentadas de São Paulo, é um eletroposto de ultracarregamento rápido. Ou seja, os clientes chegam aqui e ficam em torno de 40 a 50 minutos e conseguem ter uma carga completa até os 80% da capacidade da bateria do seu veículo. Só que muitas das pessoas não querem ficar uma hora paradas sem fazer nada ou dentro do carro aguardando o carregamento. Por isso, esse eletroposto aqui de São Paulo decidiu apostar em uma nova modalidade. Dentro aqui do posto, você tem uma opção de sentar, poder carregar o celular, tomar um café, comprar um snack ou uma outra bebida e curtir esse tempo até fazendo algumas reuniões em uma sala acústica que foi criada para ir com o computador e realizar calls ou conversas mais privadas. Para quem gosta de se exercitar, também tem a opção de utilizar esteira ou uma bicicleta ergométrica, pensando na mobilidade do futuro que passa muito pelos veículos elétricos. Hoje em São Paulo, aqui na cidade, está concentrado mais, porque a maior frota de elétricos está aqui em São Paulo, 30%, então é um experimento para ver como a cultura brasileira vai começar a se adaptar para isso.
É interessante ver como esse conforto já aparece aqui em São Paulo, em alguns pontos de recarga. São 2.500 pontos de recarga, inclusive, no estado de São Paulo. Mas o Jorge nos traz a informação de que na Europa está muito à frente, né? Muito à frente, está muito avançado, Márcio. Eu, por exemplo, eu fiz uma experiência na região, na Alemanha, na região de Nuremberg, e lá a gente foi observar o novo de uma outra forma, porque as pessoas que param seus carros de uma marca X, elas têm a isenção, por exemplo, fazem parte desse clube de associação, mas se você tem um carro de uma outra marca, você vai poder pagar por isso e ter acesso a um cowork, ter acesso a uma sala de bem-estar muito mais estruturada do que essa intenção, que já é boa. Esse é o início. Já é boa, porque é o começo de tudo. E o que você vai entender nesse processo é o seguinte, é que algumas cooperativas de motoristas de aplicativos já estão se juntando para criar uma espécie de hub nesse sentido para abrigar essa turma inteira. Então isso vai funcionar muito. Aqui eu estou te mostrando uma estação de recarga, o Audi Charging Hub, e aí você chega para estacionar o seu carro, abastece, marca isso no carregador ultra rápido e vai ter acesso a um lounge. Esse lounge ele te dá condição de trabalho e, claro, o mais importante, condição de segurança, né, Márcio? Você vai ter que adaptar, e não deve ser difícil isso, ainda mais na Europa, a sua rotina a essa... Quanto tempo é essa carga super rápida que você fala? Ela vai vamos lá, de 10 a 20 minutos. 10 a 20 minutos. Nos carregadores ultra rápidos. No Brasil, a maioria dos carregadores de 30 e 60 kW vai te deixar aí em torno de uns 25 a 30, 40 minutos parados, otimizando o seu tempo. Entendi. Esse é um ponto interessante quando a gente fala de carro elétrico, a questão do tempo de carga, mas principalmente a preocupação de muita gente que não tem carro elétrico ainda é o que fazer quando acabar a energia no meio de uma viagem. Por isso que a gente vai voltar ali para a nossa bancada. Jorge, se eu estou viajando São Paulo-Paraná, São Paulo-Rio de Janeiro, e o meu carro elétrico, quando eu tiver um naturalmente, acabou a carga. Você nos traz aqui... Está perto de acabar, ele vai te avisar. Está perto de acabar. Ele não acabou ainda. Ele vai te avisar. Tá bom. Mas o que você trouxe aqui para a gente que vai ajudar a solucionar o meu problema? Qual a minha angústia? Primeiramente aqui, isso aqui é um wallbox, tá? É importante a gente pontuar, isso é o teu posto de abastecimento domiciliar. Fica na minha casa. Isso aqui fica na sua casa. E é super importante que você tenha um posto nesse sentido, porque quando você tem acesso a um carro híbrido ou elétrico, é importante que você tenha a opção do ponto A ao ponto B, uma estação de recarga dessa para te dar tranquilidade. Você vai chegar em casa agora, acabou o prime time, vai chegar em casa às 22 horas, 22h30, vai colocar para carregar e quando você acordar o carro vai estar carregado. Entendi. Ele vai te dar mais ou menos 7,5 kWh de recarga. Varia a corrente, às vezes 5,5, 6 e pode ter até 11 kW, depende do carregador. Quanto tempo eu levaria de, digamos, 0 a 80% de carga? Você vai de 20%. Quando você jogar em 20%, você não vai arriscar tanto. E geralmente os carros têm um suporte de socorro à bateria, que numa hora dessa vai, no caso dos carros híbridos, que vai te avisar e vai dizer, olha, eu vou usar um pouco da combustão se for o caso. Se eu tiver pouca gasolina, eu vou resolver. Aqui eu vou ter uma média de 6, 7, 8 horas para te dar os 100%. Entendi. Esse bocal é universal? Esse bocal é universal. Já aplicado aqui o bocal europeu, que você vê, fácil de colocar, plugou, você vai ter essa opção de carga. Mas eu estou longe de casa. Isso. Eu estou longe de casa. E chegou a 20%? 20%. Não, eu sou corajoso. Eu chego a 10%. E eu estou no meio da estrada. Corajoso, hein? Ainda faltam 100 quilômetros para chegar ao Rio. Ainda faltam 100 quilômetros para chegar a Curitiba. O que eu faço? Aí você vai procurar, por exemplo, entender na estação, porque no teu carro tem uma central multimídia. Aquela central é uma tela que vai te dar os pontos de abastecimento que você vai procurar ou no mapa do aplicativo ou lá, porque as montadoras já disponibilizam isso. Eu já posso fazer esse cálculo. Já Quanto pode tempo eu vou calcular, levar... se você vai encontrar esse Entendi. ponto. Não tendo esse ponto, chegou na cidade, você vai a Cascavel, por exemplo, lá, vou dar um exemplo, você está em Paraná. Aí, isso é uma peça que vem dentro de todo o carro elétrico. Deixa eu te mostrar aqui, que é um carregador portátil. Isso aqui é item de primeira necessidade, Márcio. Mas eu tenho que achar alguém que vai me emprestar uma tomada. Eu bato na casa de alguém? 20 amperes. É? Essa tomada de 20 amperes precisa estar aterrada. É super importante para que ele carregue aqui em 2,5 a 3,5 kWh. Então você vai demorar muito para carregar e geralmente isso aqui serve quando você faz alguns programas em família para hotéis.
pousadas e vai para lugares legais Que você não vai tenham deixar o wall carro que não box. tem um wallbox, você pega o seu carregador, pede uma tomada de 20 amperes e vai fazer isso. Agora, a dica super importante para quem vai instalar um carregador como esse, Márcio, é o eletricista. Que seja um trabalho sério, responsável, com RT, com todo um programa de fiscalização para que você não traga um BO e não gere um risco de incêndio. Entendi. Né? Porque Existem estados, cidades legislando sobre isso. muito, muito. São Paulo de um jeito, na Paraíba de outro, É. em Pernambuco de outro. Então, as pessoas vão chegar a uma norma que vai equalizar esse processo. Entendi. Interessante. Não existe ainda um power bank. Quando meu celular está acabando, eu boto power bank, ele ganha uma vidinha a mais. Não existe um power bank para carro ainda, né? Márcio Gomes está aqui soltando uma dica Ele importantíssima para que você que é investidor e empreendedor crie um power bank. Já existem memes sobre power bank por aí, que são as pessoas levando carros a combustão com geradores para dar aquele suporte. Por enquanto isso não está acontecendo, mas já existem programas de power bank nesse sentido, com aquelas caixas que armazenam energia, Sei. que são os programas BES de grandes empresas. Não, e é claro que eu estou falando de brincadeira isso. Por que quem tem um carro elétrico então vai ter que ter responsabilidade para não deixar chegar aos 10%, aos 5% ou ficar parado no meio da rua, né? Não vale a pena o risco. Não vale a pena o risco, claro. Ainda mais se o carro avisa qual é a distância para o próximo posto de recarga adaptado ali para o carro. O Jorge, na semana que vem, ele não vai estar aqui no nosso estúdio, mas não significa que ele não estará conosco no CNN Prime Time. Ele vai estar direto da China, falando sobre o Salão do Automóvel de Pequim. Perfeitamente. Estarei indo para Pequim, fazendo essa cobertura pela CNN. Vou fazer, inclusive, antes de estar no Prime Time, a gente estreia no Money. Então, na quarta-feira, a gente vai fazer essas gravações que eu trago já no aeroporto de Guarulhos, se tudo der certo ali, em função dos horários que a gente está combinando, né? E depois disso, a gente continua, porque domingo estreia a nossa coluna aqui no site. E tem muito mais nas redes sociais. É o 360 do alto dessa nova turbinada. O nosso CNN Turbo participa da mesma ideia que a CNN. É um universo multiplataforma e a gente vai poder encontrar essas dicas não apenas sobre carro, mas sobre a indústria automotiva com Jorge Moraes, sempre aqui na CNN Brasil, mas particularmente aqui no nosso CNN Prime Time. Muito obrigado, Jorge. Foi um prazer. Até a próxima. Obrigado.